E aí pessoal, tudo certo com você? Vamos lá, ser humano, que eu não sei de onde você está assistindo essa videoaula desse exato momento, mas só para te lembrar que essa aqui é uma videoaula que eu tento fazer em 20 minutos no máximo, às vezes passa, tá? Sem cortes, uma forma bem resumida, nada muito aprofundada, só para refrescar a sua memória aí sobre o que você aprendeu destes assuntos que está aqui em algum lugar, você deve ter visto aqui em algum lugar. Vamos lá, vou olhar aqui para esse lado e vou olhar para cá porque as minhas anotações estão aqui das habilidades. Pode ser que eu faça meio assim porque para não ficar correndo light estourado aqui no meu óculos eu tirei o óculos. Mas não garanto que eu vou ver tudo perfeitamente. Vamos lá começar então. Primeira habilidade de hoje não está aparecendo aqui porque eu não consegui colocar direito aí o negócio, mas a primeira habilidade fala assim, ó: identificar conexões e interações entre a sociedade do mundo, do novo mundo, da Europa, da África, da Ásia, no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorreram no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Basicamente aqui você tem que entender o seguinte: quando a gente está estudando sobre navegações, chegada da América e tudo mais, a gente tem que entender que a interação entre os seres humanos, certo? Foi uma interação um pouco complexa, né? Ainda é uma interação muito complexa. Mas basicamente os europeus, no processo de grandes navegações, eles não tinham muito conhecimento do resto do mundo, não sabia nem que a América existia, tá? Chegaram ali na África meio amistoso o processo de chegada, não conhecia muito bem, foi um choque cultural muito grande. Então essa habilidade é uma habilidade que você já vem aprendendo e arrastando desde o sexto ano. Entender que a interação dos seres humanos, final da Idade Média para a Idade Moderna, da Europa, da África, da Ásia e da América não foi nada fácil, foi muito complexo, com vários processos diferenciados, mas que sempre com muito choque cultural, tá? Mantenha sempre isso em mente, o choque cultural a todo tempo, e também você não pode deixar de ter aí na sua mente que esse choque cultural sempre vai estar ali prevalecendo a cultura europeia, que era a dominante da época, tá? Não só da época, mas de agora também. Opa, deixa eu fazer aqui um negocinho, porque pode ser que eu não vou editar, tá? Vou fazer aqui com você aí olhando, tá? Colocar no modo avião, porque assim ninguém incomoda a nossa aula. Perfeito! Isso vai sair porque eu não edito, tá? Bora lá. Próximo. Caracterizar a ação dos europeus e as suas lógicas mercantis visando o domínio do mundo atlântico. O que você tem que entender? Que todo projeto de navegação está dentro de um projeto econômico mercantilista, tá? Lembra da musiquinha do professor? Inclusive, eu acho que não tem eu cantando a musiquinha aqui no canal. Vou colocar aqui para poder usar nas minhas aulas e você, se eu já coloquei, se você é assim, uma pessoa que veio do futuro, e já tá no futuro, então eu já fiz, eu vou colocar no card aqui para você ver a musiquinha. Se você não fez ainda, não viu, não tem problema. Mas se você é meu aluno, você conhece muito bem a musiquinha, do mercantilismo. Lembra-se? Dentro do Estado moderno, o poder já é do rei. Mas se você é do futuro, vai estar aqui no card, vai acompanhando. Então você tem que entender que todo o processo de navegações dos europeus, o processo da chamada expansão marítima, ele está dentro de um projeto econômico chamado mercantilismo, tá? E esse projeto econômico mercantilismo é oriundo, tem origem num grande sistema político da época chamado de absolutismo, beleza? É isso que essa habilidade quer que você saiba, não desassocie, tá? Grandes navegações está dentro de um projeto econômico mercantilista que é originário do projeto absolutista político, beleza? Próximo que você tem é o quê? Identificar os principais conhecimentos náuticos que os europeus possuíam nesse período. Os principais conhecimentos náuticos, principalmente quando se fala de navegações, a gente tem que falar de Portugal, primariamente, a Espanha também, Mas lembrar que os europeus, principalmente países que tinham acesso ao mar, como Portugal, por exemplo, a Inglaterra é mais tardia, lembra-se por causa do processo de virar países. Mas Portugal tem um grande domínio dos mares, principalmente por conta da evolução, da arte, da ciência náutica, a escola de Sagres. Então, lembrar que o projeto de grandes navegações está atrelado também a um projeto científico da época, é o crescimento, da ciência, o renascimento científico, lembra-se, e o domínio de técnicas de navegação é muito importante.
Esses países como Portugal, por exemplo, já tinha essas técnicas por conta de ser um país ali litorâneo, né, que tem acesso ao litoral, e que nesse processo de grandes navegações esses conhecimentos foram aprimorados. Principalmente com o intercâmbio, né, de conhecimento entre o Oriente e o Ocidente, né. Isso não traz só guerras como as cruzadas, por exemplo, mas também traz um conhecimento muito grande que vai favorecendo no processo histórico, beleza? Próxima habilidade: relacionar a expansão marítima com as transformações comerciais, políticas e religiosas que ocorreriam na Europa. Né? Essa aqui é um dos corações do modo. Gente, eu olho aqui para o ring light, eu olho para cá, aí eu vejo um círculo roxo aqui dentro do meu olho. Mas vamos lá. Essa habilidade é um dos corações do módulo, porque você tem identificar as principais. Não, errei. Relacionar a expansão marítima com as transformações, não só da Europa, mas também com as transformações da América. Mas aqui fala especificamente que ocorreriam, né? Que ocorriam na Europa, primeiro, transformações comerciais. É o crescimento da burguesia, tá? Por conta do renascimento comercial. É o crescimento da burguesia, uma necessidade de um projeto mercantilista burguês, né? Em busca de mais matéria-prima, né? Para conseguir fazer a economia do seu país crescer cada vez mais, sob o acúmulo de dinheiro, né? Que a gente já viu que o mercantilismo basicamente é a semente do que vem a ser o acúmulo de capital depois, né, capitalismo. Então é um crescimento comercial da Europa que precisa grandes navegações, né, das grandes navegações para ter acesso a produtos e assim por diante. Político, porque está atrelado a um projeto absolutista de expansão de domínio sobre os territórios, e religioso por conta da reforma e da contra-reforma. Para tudo, tá? Se eu tiver tempo, eu acho que eu vou conseguir aqui colocar na edição. Eu vou colocar aqui um desenho que eu sempre coloco na lousa, né? Porque eu tento desenhar, eu sou péssimo desenhando, né? Eu não sou como meu amigo Adão. Ele também é professor de história. Eu vou colocar ele aqui em algum lugar, se ele tiver o canal. Não lembro agora se ele tem. Mas enfim, eu não sou tão bom desenhista quanto ele, mas eu sempre tento colocar em forma de projeção, coloco na prova esse desenho aqui, que eu espero que eu tenha tido tempo para colocar aí na edição, tá? Se eu tive tempo para colocar na edição, você vai lembrar que o projeto de grandes navegações, eita, me gaguejei. Essa é a habilidade primordial para você não esquecer que o projeto mercantilista é a associação da burguesia em busca de crescimento econômico, em busca de crescimento comercial, com a nobreza, né, na figura do rei, mas a nobreza em busca de mais locais para dominar dentro de um projeto absolutista, e da igreja, por conta que a igreja católica, principalmente ali, né, depois da década, vamos falar década de 20, né, do século XVI, que tem o processo ali, né, de 1517 em diante, começando a ficar mais aflorada a reforma protestante. Então a chegada à América e a exploração não só da América, mas da África também está atrelado dentro do projeto de contra-reforma, que é a expansão da fé católica para, de certa forma, né, conseguir fazer aí frente ao protestantismo que crescia. Então essa é uma habilidade primordial, tá? Para quem é meu aluno sabe, na linguagem professorês, sempre vai ter algo em prova relacionado a isso, tá? Porque aqui você engloba o PEC, né? Eu vou tentar colocar aqui na edição para você lembrar do PEC. PEC, a gente analisa a questão política, econômica e cultural. Aqui, nesse aprendizado, político, absolutismo, econômico, mercantilismo e cultural, o catolicismo, tá bom? Próximo, identificar os principais motivos que contribuíram para os portugueses serem os pioneiros nesse processo. Também a outra que é coraçãozinho de módulo, tá? Que é coraçãozinho. Coraçãozinho, para quem está bem perdido aqui no rolê, é que é primordial, que é vital, que é importante. Vamos lá, são vários aspectos. Vamos lá, Portugal, primeiro de tudo, né? Não é em ordem de importância, tá? Mas vamos aqui fazer a listar de algum jeito. Mas não é de ordem de mais importante para menos importante, não. Mas você vai ter que pensar assim, ó. Portugal foi um dos primeiros que virou país, tá? Além de ser um dos primeiros que virou país, você tem uma burguesia que investe nas navegações, principalmente porque Portugal é litorâneo, então o forte da economia portuguesa é a atividade náutica, né? Um dos fortes, mas você tem ali a atividade náutica, então virou Estado primeiro, contribuição da burguesia, a localização geográfica, por ser um local de acesso ao mar, certo? E acho que, se eu não esqueci de mais nada, é isso, tá? Eu falei, o investimento nessa indústria náutica, né?
nesse processo náutico, você também vai ter os... Calma, respira para não errar, porque não vai editar, Adriano. Calma. Onde eu estava? Esse investimento da burguesia nas navegações e tudo mais, você também tem investimento em educação náutica, né? Você tem os artefatos, os instrumentos de navegação que são coisas importantes, né? A escola de Sagres, lembra disso? Então, esses são os fatores para o pioneirismo, que quer dizer o quê? Ser primeiro. Próximo, compreender o processo de expansão marítima feito pelos espanhóis. Isso aqui já é mais voltado ao próximo módulo, que na verdade é o módulo 12, se eu não me engano, tá? Mas vamos para ele então. Então, bora lá, eu não tenho claquete, mas vamos fingir que eu tenho, bate a claquete, vamos para a próxima, né? Aqui, ó. Aqui assim, ó, bate a claquete, não tem edição, eles veio passando a página. Vamos lá. 11, você tem as consequências. Então, módulo 10, processo de navegação, entender a chegada, como que foi. Lembrando que eu não estou falando aqui nada de nomes e datas, porque estes vídeos são para refrescar relacionadas a habilidades, para você saber o que você tem que saber quando o assunto é esse. Se você vai fazer uma prova de história, que não é a minha, e o seu professor gosta bastante que você saiba nomes e datas, porque eles são importantes, não são primordiais, mas são importantes, você vai precisar folhear o seu livro, ter acesso ao seu livro, mas aqui eu abordo o quê? O que você precisa saber de habilidade. Você tem que ter habilidade no que para conseguir fazer essa prova. No caso do módulo 10, para quem é meu aluno, a habilidade era você entender como que foi essa chegada a esses locais, né? O que favoreceu, o que não favoreceu, enfim. Agora são as consequências, né? Eu sempre falo para os meus alunos que consequência já pensar em resultado, tá? O resultado, basicamente, para quem é meu estudante, teve essa imagem que a gente analisou em sala, ó, que está aparecendo aí agora. Que eu espero que esteja aparecendo, que eu tenha tido tempo para fazer, colocar aqui a imagem. Se não tiver, não sei o que eu vou fazer, mas eu espero que tenha dado tempo. E aí você tem as consequências das navegações. Primeiro, comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre o século XVI e o século XIV e o século XVI. Bom, eu não vou ficar enfatizando muito agora, porque para a gente fazer essa habilidade aqui, eu vou precisar de um módulo que é mais lá para frente. Então, não vou enfatizar essa aqui para que vai mais te complicar do que te facilitar, porque o guia aqui são os meus alunos que estão com a apostila. Então, essa habilidade eu não vou enfatizar muito. Vamos para a próxima. Compreender como ocorreram contatos em diferentes culturas, marcados pelo etnocentrismo. Tira o etno e coloca o euro, tá? Vamos lá. Etnocentrismo é quando você coloca uma etnia específica no centro, sendo a mais importante, a mais valorizada, o padrão para as demais etnias. Qualquer etnia que você coloca, etno. Historicamente é muito comum, principalmente nesse aspecto falado de navegações, a etnia que está no foco é a europeia. Então é o etnocentrismo pautado na cultura europeia, então você tem o eurocentrismo. Lembrar que o que vai basicamente comandar o que é a política, a economia e a cultura mundial é o que vem da Europa, tá? Uma política monarquista, nesse caso, nessa época, monarquista absolutista, uma economia de acúmulo de bens, no sentido aqui mercantilista, a gente está falando de metalismo, né? Que vai dar lá as bases para que depois venha a ser o capitalismo, e a cultura é a cultura europeia, muito pautada dentro do cristianismo europeu. Isso vira padrão, tá? Para a América, principalmente, que foi o processo sofreu a colonização, a África também, e compreender, você precisa compreender que essa interação nunca foi tão pacífica como algumas pessoas gostam de passar por aí a ideia de que a Igreja Católica, os nobres chegaram nessas regiões e fizeram a catequese de forma pacífica, que foi tudo reino e luz, paz e amor, te amo e tal. Não foi assim, tá? O processo, claro que você vai ter casos em que você tem ali relatos de uma interação um pouco mais pacífica, mas no geral ela é conflituosa, ela é imperativa. O que é imperativa? Ela help me here, impose, ela impõe, certo? Ela é impositiva, entendeu? E por aí vai.
Se você está perdido e não sabe por que acontece esses tilts na minha cabeça, é que eu também sou professor de inglês. Aí às vezes as palavras elas vêm em inglês, mas elas não vêm em português. Mas no final dá tudo certo. Próxima. Interpretar esses contatos com base nas trocas culturais. Claro, né, que sempre vai sobressair a cultura europeia, né, na base da imposição, mas essa interação cultural dá esse caldo cultural, principalmente o caldo cultural americano, que é uma junção entre a cultura europeia, majoritariamente, tá, com a cultura da etnia e das etnias indígenas e dos povos africanos trazidos para cá. Quando eu falo majoritariamente, não é que ela é a mais importante, tá? Mas majoritariamente é porque ela era dominante. Então, se você for observar, o padrão é o padrão baseado na cultura europeia. Onde, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo a mitologia, né? A mitologia europeia, cristã, o catolicismo da época, ela é muito mais presente na cultura brasileira do que a religiosidade, né? A mitologia indígena e a mitologia africana. E isso é sim um processo histórico, né? Um processo de supremacia da cultura europeia sobre a colonização, tá bem? Próximo. Analisar o contrato entre portugueses e os povos que habitavam a África, a Ásia e a América e de que forma esse contato modificou as sociedades nessas regiões. Modificou de forma muito grande, tá? Eu não vou enfatizar aqui no 11, porque enquanto isso eu já vou falando com você e vou passando para frente, que eu acho que vai ter no 12, tá? Mas basicamente a chegada do europeu altera quase como um todo a vida dessas pessoas, tanto da África, da Ásia e nós aqui na América, tá? Vai falar assim no módulo 12. Então quando chegar lá no módulo 12 eu vou enfatizar mais, tá? Que eu acho que nem vai ficar nesse vídeo, eu acho que eu vou separar em um outro vídeo. Eu vou fazer 10 e 11 e depois 12 e 13. Bom, não sei ainda como eu vou fazer, mas procura aqui no canal que vai estar algum lugar aqui na playlist de 7º ano. Importante, se você está aqui, isso é aula de revisão de história para 7º ano. Não tenho compromisso de ter tantos dados, porque é revisão. Também não tenho a obrigatoriedade de usar um vocabulário muito rebuscado, porque a intenção aqui não é esvaziar assunto de forma acadêmica. Se você, por um acaso, é meu aluno de ensino médio, ou é meu aluno de cursinho, ou não é meu aluno, mas é aluno de ensino médio, é aluno de cursinho, ou até mesmo estudante de graduação de História, precisa de muita leitura, tá? Um aprofundamento maior para você conseguir, né, se debruçar sobre esses assuntos de forma mais científica, tá bem? Inclusive, quem quiser, entre em contato comigo aqui, que eu tenho uma série de colegas de trabalho que o mercado deles, né, o público deles é o público universitário, é o público mais científico, eu posso direcioná-los para lá, tá? Mas vamos lá. Vamos lá para o módulo 12, então. Vai lá. 12. Vamos lá. Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações, identificar a complexidade. Eu não vou nem continuar lendo. Você está vendo que os 3 módulos trouxeram a mesma habilidade várias vezes? Se você está perdido, né, e não sabe que diachos são essas habilidades, tá? E se você é professor e está aqui curiando, né, as aulas, curiando é o meu jeito de falar, tendo curiosidade, tá? O que eu estou direcionando aqui é o que nós, professores, precisamos fazer com que os alunos entendam. E eu pensei a seguinte coisa, seria tão mais fácil os alunos, né, soubessem o que eles precisam saber? Pronto, está aqui esse vídeo que é para te direcionar às habilidades. Os professores, é tudo muito óbvio na cabeça deles. Eles sabem exatamente o que você precisa saber. Mas às vezes você é aluno e não sabe por que você está estudando aquilo. Então eu vim aqui para falar sobre a habilidade. Que habilidade que você tem que ter em história? Então você viu que essa habilidade repetiu várias vezes. Entender que a interação entre europeu, africano, americano e asiático foi conturbado, tá? O europeu não chegou de forma paz e amor, vem cá meu amigo que eu gosto de você, vamos aqui fazer uma dança, uma brincadeira aqui. Não, foi um processo impositivo, um processo complexo, um processo de supremacia da cultura europeia, muito complexo. E a habilidade sempre vai trazer o quê? Complexo, complexo e complexo. Para que você entenda que, se você não sabe o que significa complexo, é complicado, difícil de entender. Tá? Na verdade eu nem falaria difícil de entender, mas eu falaria assim, com muitas coisas a serem analisadas e desenroladas do ponto de vista econômico, político. Acho que já estou falando demais, né? Vamos para lá.
Próxima, identificar aspectos e processos específicos da sociedade africana e americana antes da chegada dos europeus, com destaque para formas de organização social e desenvolvimento de saberes e técnicas. Eu vou me pautar aqui pela organização social, tá? Vamos partir principalmente, né, a África, por exemplo, né, de forma bem introdutória, tá? E bem revisional. A África também você tinha as divisões por reinos, você também tinha monarquias, certo? Você também tinha realeza. E essas monarquias, né, essa realeza, essa divisão social, elas foram submetidas à forma europeia de acontecer. A monarquia europeia subjugou essas monarquias africanas. Então você tem, a gente até analisou aquela música, né, do Jorge Benjol, vou tentar colocar aqui também. Acho que eu estou prometendo muita coisa para colocar aqui para quem não ia editar nada, né? Mas vamos lá. Que fala assim, aqui onde estão os homens, deixa eu pensar aqui um pedaço que fala. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos. Para você lembrar que a organização social da África também era uma organização hierarquizada, que também tinha monarquia, que também tinha rainha, rei, súditos, e que isso foi reconfigurado com a chegada do europeu. Isso foi mudado com a chegada do europeu. Então todos estes passam a ser subjugados como sub-humanos, como dignos de serem escravizados, né? Tinham que ser escravizados. E falando em escravizados, eu quero canalizar para a próxima habilidade. Compreender os diferentes tipos de escravidão ao longo da história, principalmente no que diz respeito à escravidão antiga, tá? Que é a escravidão lá de Roma, Grécia, no Egito, por exemplo, né? Da Roma, Grécia e Egito antigo, claro. E a escravização, né? O processo de escravização que a gente está vendo aqui, que é da Idade Moderna, tá? Muitos detalhes para a gente esvaziar aqui, mas eu quero pegar um ponto-chave, que isso é coração de exercício, isso é coração de módulo, ou seja, é vital para a gente discutir um pouquinho sobre escravização, tá? O que o europeu introduz de novo? Antes de falar da introdução de novo, vamos falar daquilo que foi um assunto até meio que polêmico na sala de aula. Antes da chegada do europeu, os africanos também praticavam a escravização entre eles. Isso aí já é bem conhecido por você que estuda história, né? Se você gosta de história. A escravização não foi iniciada pelo europeu, tá? A escravização já acontecia nos povos africanos, tá? Um povo dominando o outro, isso é característica comum do processo histórico. Mas o que a gente analisa que o europeu trouxe de novo nesse processo foi a coisificação do escravizado, tirando dele a qualidade de ser humano. Ele passa a ser um objeto, né? Ele passa a ser um animal, ele perde a caracterização de ser humano, né? A coisificação, a desumanização do escravizado, e aí ele começa a ser comprado e vendido como um produto. É a mercantilização de seres humanos como se fossem objetos. E aí você também tem o que? Entre aspas, né? A exportação, a escravização transatlântica. É retirado de um continente e levado para outro continente, né, por meio aí, né, da travessia do Atlântico, por isso transatlântico. Então você tem esse ser humano que foi escravizado, perde a condição de humano, sai da sua terra forçadamente, se separa da sua família de forma forçada, chega aqui na América, ele é rebatizado com outro nome. Lembra-se que a gente fez uma análise sobre os nomes, principalmente os nomes relacionados à cultura cristã, né, que é um processo de rebatizar, tá? Eles foram rebatizados. Então, sei lá, tinha um nome lá da África, o nome dele era Omulum Achue, acabei de inventar. Mas ele chegou aqui na América, ele é rebatizado como, por exemplo, vai se chamar José dos Santos. Então, esses sobrenomes, esses nomes ligados à cultura cristã têm muita ligação das pessoas indígenas e pretas, por exemplo, desse processo de rebatização. Então, enfim, ele é coisificado, ele é vendido, ele perde a sua cultura, ele perde a sua identidade, ele perde o seu nome, ele perde o seu continente, enfim, né? Uma série de coisas para a gente inserir aqui como sendo novidade nesse processo colonial, tá bem? Bom, vou dar uma parada aqui agora, tá? Não sei se eu vou dividir esse vídeo, se eu vou colocar o 13 em outro. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Eita, pega, 24 minutos. Então já passou do esperado, né? O esperado seria só 20 minutos. Então vou parar aqui e eu faço então o módulo 13 e 14 em outro vídeo. Beleza?
É isso por enquanto. Tchau!